Senhor Deus, nós queremos colocar nas suas mãos a palavra que vai ser lida. Nós queremos que o Senhor, o seu Espírito Santo, venha falar conosco, ó Deus. Repreenda todo mal, toda ação do diabo, toda ação do demônio em lutar para que a tua palavra não seja ministrada aos nossos corações, que não entendamos, Senhor. Seja repreendido agora todo mal, e somente o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir e falar aos nossos corações. Eu te agradeço e peço, Pai, que o Senhor fale conosco tremendamente em nome de Jesus. Amém? Olha só, no capítulo 16 de Mateus, tem aqui lá no versículo 13, chegando Jesus às partes de Cesaré, de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo... Então Jesus vai interrogar os seus discípulos aqui. Jesus vai falar com os seus discípulos aqui e conversar com eles. Então vamos ver qual a interrogação, o que Jesus fala com os seus discípulos aqui. Ele fala o seguinte assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele faz uma pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? Ok? E aí, olha o que acontece. Eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas, ou um dos profetas, ok? Disse-lhes ele, aí ele vai e fala: e vós, que dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne ou o sangue, mas o meu Pai que está no céu, né? Eu estava lendo esse texto agora de manhã. Então Jesus chega para os seus discípulos e fala para eles, né? Que dizem o povo que eu sou? O que estão dizendo aí de mim? Né? O que estão dizendo de mim? Uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, né? Aí Jesus fala: mas e vocês? Eu quero saber vocês. O que vocês dizem que eu sou? Pedro imediatamente, ele toma a palavra imediatamente. É uma coisa que, instinto mesmo, é uma coisa que ele foi tomado naquele minuto mesmo. Ali Pedro chega de prima, já responde, vamos dizer assim, sem pensar, né? É uma resposta sem pensar de Pedro. Pedro não pensa, Pedro imediatamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. O que eu estava ouvindo hoje, lendo, que eu estou lendo um livro também sobre batalha espiritual também, ao mesmo tempo e tal, e lendo e tal, peguei a Bíblia, comecei a ler hoje de manhã, e tem uma coisa que me chamou a atenção nesse texto aí, é o seguinte: uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, outros dizem que o Senhor é, outros dizem que o Senhor é, outros dizem. Mas Pedro não ficou no que os outros dizem. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Ou seja, irmãos, nós temos que parar de viver pelo que os outros dizem a respeito de Jesus. Nós temos que parar com esse negócio, não, porque dizem que o Senhor, dizem que o Deus é assim, dizem que Jesus, olha, eu penso sobre Jesus, eu imagino, não. E vocês, e o Senhor Jesus esperando uma resposta, e o que vocês dizem? Tá bom, agora nós sabemos o que os outros dizem, mas e vocês? Jesus queria saber o que os seus discípulos pensavam dele, porque ali aqueles homens abandonaram tudo, aqueles homens largaram tudo para seguir a Cristo. Aqueles homens tinham centenas de dúvidas em suas mentes. Aqueles homens esperavam a libertação de junto aos romanos. E de repente aqueles homens se vê com um líder que não foi lá, não destruiu os romanos, mas muito pelo contrário, estava sendo levado para o matadouro. O que dizem? O que dizem que eu sou? Dizem isso do Senhor, dizem isso do Senhor, dizem isso.
dizem isso do Senhor, dizem isso do Senhor. Mas o que vocês que caminham comigo dizem? Porque, irmãos, se nós não tivermos firmado na palavra de Deus, nós vamos ser levados pelo que os outros dizem. E se nós formos levados pelos que os outros dizem, nós vamos cair em erro e nós vamos abandonar a Cristo. Abra sua Bíblia em João 6. João capítulo 6. Vamos lá. Perdão, gente. João capítulo 6. João 6. Vamos lá para o versículo 60. João 6, vamos lá, temos 56, 53, olha só, lá no versículo, João 6, 49, diz, 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como esse pode dar essa carne? Como pode dar este a sua carne? Né? A comer. Jesus lhe disse: na verdade, em verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terão vida em vós mesmo. Olha só, Jesus, o que Jesus está dizendo aqui. E aí ele vem e vai falando mais aqui no 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim alimenta também viverá por mim. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Irmão, grave isso. Você quer viver por Jesus, tem que se alimentar de Jesus. Mas não é isso que eu quero falar aqui não. Vamos lá. Este pão que desceu do céu não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram, que come esse pão viverá para sempre. Vamos lá no 59. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos ouviram isso e disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era quem não cria, e quem era o que havia de entregar. Então veja bem, muitos, pois, dos seus discípulos, versículo 60, né, ouvindo isso, o abandonou. Então, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, o abandonou. Jesus tinha muitos discípulos, gente, não era só os 12 não, mas a maioria abandonou Jesus, a grande maioria abandonou Jesus. A grande maioria abandonou Jesus. Por quê? Porque ficam em cima do que os outros dizem. Nós estamos esperando um rei que vai chegar, vai tomar posse do trono, um rei que vai destruir o exército romano, um rei que vai tomar, nós vamos passar esses romanos no fio da espada. Nós estamos esperando esse rei. Aí vem Jesus com um discurso de que vai morrer, entregar o sangue, a carne dele por nós, e que nós temos que beber o sangue e comer a carne. Eu sei que se é difícil ao entendimento, seria super difícil ao nosso entendimento lá também, se nós estivéssemos lá. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por mais difícil que seja de entender a palavra de Deus em algum momento da sua vida, alguma circunstância, não vá pelo que os outros dizem. Uns dizem que o Senhor é um profeta, uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Jeremias, uns dizem, mas eu quero saber o que vocês dizem de mim. Aqueles que caminham comigo, o que dizem de mim?
O que vocês pensam de mim? E imediatamente a revelação vem, e é pela revelação que nós temos que viver, irmãos. Pela revelação, nós não vivemos pelo que os outros dizem, nós vivemos pela revelação. E Pedro pega essa, é tomado pelo Espírito Santo naquele momento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, sobre a revelação disso, Jesus ergueu a sua igreja. Você quer ter uma vida edificada na rocha que é Jesus? Você tem que viver pela revelação da palavra de Deus. Você não tem que viver através daquilo que os outros dizem a respeito de Cristo. Você tem que saber o que é que Ele diz, quem é Jesus, e Ele quer saber o que você e eu pensamos dele. O que você pensa dele, Ele sabe, claro que Ele sabe, porque Ele sonda o nosso coração, mas eu estou dizendo para você o seguinte, Ele quer ouvir de você, né? O que você diz de Jesus? Ou nós vamos ser igual aqueles palavras duras e difíceis essas aí, quem poderá seguir esse homem? E abandonar de Jesus? Eram discípulos de Jesus, abandonaram Jesus, né? O que dizem de Jesus não me importa, o que dizem não me importa. Jesus está querendo ouvir de você o que você diz de mim, o que você diz de mim, quem eu sou. Ele espera ouvir de nós: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, é em ti que eu confio, é em ti que eu creio. Ah, mas o mundo diz, não me interessa o que o mundo diz. Ah, mas a situação mostra isso, não me interessa a situação. Ah, os problemas apontam, não me interessa o que eu sou. Quando nós saímos do hospital semana passada, e ficamos até as 2 horas da manhã conversando, eu e Célia. Choramos em função das pessoas que lá ficaram internados com câncer em estado terminal. Choramos, eu e Célia, de madrugada. E aí a Célia falou assim: amado, e se a resposta do médico foi seu nódulo era maligno, como seria? Qual seria a nossa reação? Isso abala, meu irmão. Como seria a nossa reação? Então, meu irmão, quero dizer para você, seja qual for a situação que você está passando hoje, não viva pelo que os outros dizem, porque os outros vão abandonar Jesus. Aquele que não diz a verdade sobre Jesus, aquele que não vive a verdade de Jesus, vai abandonar ele em um determinado momento. Esse monte de discípulos que teve com Jesus, enquanto Jesus vinha pregando algumas coisas que eram, vamos dizer assim, aceitáveis aos seus ouvidos, eles acompanharam Jesus, mas quando chegou o momento em que Jesus dá uma palavra pesada, o que acontece aqui no versículo 60? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Né? Quem pode ouvir? Abandonaram a Jesus. Dura essas palavras, quem pode ouvir essas palavras? Abandonaram a Cristo. Aí Jesus vira: e vocês? Tipo assim, me sobraram só vocês. Tinha 70 e lá vai fumaça ou mais, né? Em outra passagem, lá em Mateus que nós lemos, o que diz o povo que eu sou? Aí falaram um monte de coisa do povo, mas Jesus, irmãos, entenda uma coisa: Jesus não estava preocupado em saber o que o povo falava dele. Jesus não deixou isso escrito. Claro que Jesus sabia que tudo que Pedro ia falar, mas Jesus não permitiu que isso acontecesse para ficar registrado, preocupado com a sua autoimagem. Quantas vezes eu e você estamos preocupados com o que os outros dizem de nós? Ah, mas pastor, se tu pregar isso, o que vai parecer? Ah, o que vão pensar? Ah, o que vão dizer? Ah, o que vão... Não é? Quantas vezes nós estamos preocupados com a nossa autoimagem? Isso é ego puro. Jesus estava nem um pouco preocupado. Jesus só fez uma pergunta: o que dizem que eu sou? Dizem que é isso. Ok, mas e vocês? É a resposta de vocês que eu quero ouvir. É de vocês que eu quero ouvir a resposta.
Qual é a resposta de vocês? Pastor. Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E essa revelação veio para Pedro fulminante. Sabe? Fulminante. Ela chegou e veio fundo mesmo. Pedro chegou ali, ouviu aquelas palavras. E ouviu do Espírito e já falou, foi de prima. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Senhor está querendo saber. Ele já sabe, mas Ele quer que você fale o que você pensa dele. Qual a sua expectativa sobre Ele. Não importa as circunstâncias. Dê a resposta certa. Pelo amor de Deus, dê a resposta certa. Não tenha dúvida. Não vacile. Não creia no que os outros dizem. Creia no que a palavra de Deus diz. Quem por Ele vive, quem dele come, olha só, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Quer ver? Isso, ele fala, quem come a carne e meu sangue permanece em mim. Mas tem uma outra palavra aqui, que eu li agora há pouco. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem se alimenta de Jesus tem que viver por Jesus. Nós temos nos alimentado de Jesus. A nossa resposta para Jesus é a resposta que Ele quer ouvir de nós, ou a nossa resposta para Jesus é baseada no que o mundo diz dele? A nossa resposta para Jesus é baseada no tamanho do sofrimento que eu tenho. A minha resposta para Jesus é baseada no tamanho na situação que eu estou vivendo agora. Qual é a minha resposta, meu irmão? Hein? Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? Hein? É essa resposta que Deus quer ouvir de você agora. Essa resposta que Deus quer ouvir de você. Fale como Pedro. Eu vou pedir, vou orar. Eu vou pedir que o Espírito Santo coloque, como colocou no coração de Pedro, uma resposta fulminante assim. E se você ouvir essa mesma pergunta de Jesus, quando você perceber que o Espírito Santo coloca uma resposta na sua boca, não pare para pensar. Simplesmente responda. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor conhece o som dos nossos corações. Eu sei que as provações não vêm sobre nossas vidas ao ponto, ao tamanho da qual a gente não possa suportar. E eu sei, Deus Santo, que o Senhor fala conosco, Pai. E eu sei que o Senhor falou com Pedro aquele dia. O Teu Espírito Santo foi direto em Pedro e falou direto. Pedro não, eu creio, sabe, Jesus, que as palavras vieram na boca de Pedro, que Pedro não conseguiu conter as palavras e soltou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, o que parece é que o universo precisava ouvir isso. O universo precisava ouvir isso, Senhor. E Pedro foi tomado pelo Teu Espírito Santo e falou sem raciocinar, sem pensar, porque havia necessidade do universo ouvir isso e havia necessidade de ficar registrado isso. Pois agora, em nome do Senhor Jesus, enquanto, Pai, nós estamos orando agora, estenda as Tuas mãos, Senhor Deus, estenda as Tuas mãos, Senhor Deus, Pai, que o Teu Espírito comece dessa mesma forma que agiu com Pedro, a colocar aquilo que o Senhor quer ouvir da boca de cada um de nós. Tem pessoas agora, meu Deus, que estão enfermos, e eu já faço do final dessa ministração um momento de oração, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão desenganados pelos médicos, pessoas que não têm nem palavras para responder ao Senhor quem Tu és, Deus, pessoas que estão desanimadas na sua fé, pessoas que estão entregues a uma depressão, pessoas que não vê para ela que não há mais saída, pessoas que estão viciadas, quer seja em drogas, quer seja em pornografia, quer seja na prostituição, quer seja, Pai, no cigarro, na bebida, pessoas que estão ouvindo e vão ouvir isso e falam assim: eu não tenho palavras mais, eu estou acabado, é o fim dessa jornada para mim, cheguei ao fundo do poço. Mas Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo tome essa pessoa agora e que ela responda como Pedro respondeu, pelo Teu Espírito. Ó Deus, comece a tocar, Deus Santo, pessoas que
estão ansiosos pela cura, Pai. E muitos vão dizer agora: Deus para mim, olha a minha situação. Deus para mim é o Deus que me sara, é o Deus que cura. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que estão aqui com os pedidos de oração, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco, ouvindo essa palavra, estão enfermos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, diz Pedro. E nós que temos uma enfermidade dizemos: Tu és o Cristo que nos sara. Senhor, eu sei que tem pessoas agora que estão com o casamento totalmente destruído e provavelmente possa estar respondendo: Tu és o Deus que restaura relacionamentos. Alguns entregues ao vício. Para quem eu sou para você, Tu és o Deus que me liberta do vício. Então, se o Espírito Santo começar a colocar na sua boca a palavra para você falar, fale agora em nome de Jesus. Não feche a tua boca. O universo quer ouvir, os anjos vão ouvir, e a sua palavra será uma ordem de comando para esses anjos começar a agir na sua vida. A sua palavra será liberada agora, e o universo vai começar a conspirar a seu favor em nome de Jesus. Mas não contém aquilo que o Espírito Santo colocar na sua boca para você falar. Pai, estenda as tuas mãos curando, libertando e salvando, Senhor. Essa é a oração que eu te faço agora no santo nome de Jesus. Onde a minha palavra chegar agora, ou gravada, ou de alguma outra forma, Deus, estenda as tuas mãos, Pai Santo, curando, libertando e salvando, para que o teu nome seja glorificado. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém? Vai estar no nosso site amazongospel.com.